Sectário significa intolerante, intransigente, extremista, fanático. Exemplo, chamava a atenção pelo discurso sectário, não tolerava nenhum tipo de diferença. Sumidade significa aquele que se destaca pela erudição. Exemplo, o professor era uma sumidade em arte barroca. Recôndito significa oculto. Exemplo, procurou um local recôndito e começou a chorar. Rufião significa brigão, encrenqueiro, valentão, quem pratica bullying. Exemplo, era bem comportado na frente dos pais, mas na escola era um rufião. Quimera significa sonho que não é possível realizar. Exemplo, nesse momento, resolver esse problema seria uma verdadeira quimera. Quintessência significa auge, máximo, primor. Exemplo, era muito arrogante, não deixava ninguém falar, acreditava que sua opinião era a quintessência da sabedoria. Numismática significa estudo ou coleção de moedas e cédulas antigas. Exemplo, segundo especialistas em numismática, existem moedas de real com defeitos de fabricação que fazem com que sejam muito valiosas. Ósculo significa beijo, com o sentido de cumprimento ou conciliação. Modorrento significa lento, apático, entediante. Exemplo, não gosto de domingo, é o dia mais modorrento da semana. Nitidificar significa tornar nítido. Exemplo, com mais esclarecimentos sobre o tema, conseguiremos nitidificar tudo o que foi exposto. Iconoclasta significa aquele que contesta a veneração de símbolos religiosos. Exemplo, não faz sentido contar com um iconoclasta para a restauração desse monumento religioso. Graçolar significa dizer graçolas ou brincadeiras. Exemplo, apesar da sua condição, passa os dias a graçolar. Hebdomadário significa semanal. Exemplo, participar daquelas reuniões exaustivas era o seu sacrifício hebdomadário. Graçolar significa dizer graçolas ou brincadeiras. Exemplo, apesar da sua condição, passa os dias a graçolar. Filaucioso significa presunçoso. Exemplo, com seu ar filaucioso, disse que já sabia tudo aquilo. Filantropo significa altruísta, benevolente. Exemplo, a instituição só permaneceu aberta graças às doações de um filantropo. Empedernido significa aquele que não se deixa persuadir ou não se comove. Exemplo, é a tal ponto empedernido que nenhuma notícia dessas o comove. Tergiversar significa fazer rodeios. Exemplo, não tente me tergiversar porque já entendi muito bem o que tais candidatos querem. Deletério significa degradante, insalubre, prejudicial. Exemplo, a cozinha do restaurante interditado era um ambiente deletério, cheio de lixo, insetos e restos de comida. Jocoso significa alegre, cômico. Exemplo, meu avô era conhecido por sua careca reluzente, sua imensa barba branca e seu sorriso jocoso.